Obrigado, Sr. Presidente. Com a proposta número 926 de 2019, a Câmara submete à Assembleia o projeto final do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023. Considera-se pessoa em situação de sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade de sexo, orientação sexual, situação socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontra sem teto ou sem casa. Ou seja, que vive em espaços de utilização pública ou alojada em abrigo de emergência ou com paradeira em local precário, pessoas que não tenham acesso a um local fixo de pernoita ou se encontram em alojamento temporário destinado para o efeito. Neste contexto, foi delineada a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo até 2023, que compreende 3 eixos de intervenção que visam a promoção do conhecimento e do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, o reforço de uma intervenção promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a coordenação, monitorização e avaliação da Estratégia Nacional. O modelo definido assenta numa premissa de rentabilização de recursos humanos e financeiros, bem como na necessidade de evitar a duplicação de respostas e qualificar a intervenção ao nível da prevenção das situações sem abrigo e do acompanhamento junto dos utentes, centrando-se no indivíduo, na família e na própria comunidade. Pretende-se que a sua implementação se realize através de planos de ação bienais que incluam os eixos, objetivos estratégicos e as ações aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros nº 107/2017, 25 de julho. No âmbito da redefinição da estratégia para o período 2017-2023, considerou-se que a designação de sem-abrigo não deveria ser assumida como condição de vida de uma pessoa, mas sim como uma situação que poderá caracterizar uma determinada fase na vida de um cidadão, mas que deseja ser de transição na vida do indivíduo. Com base neste enquadramento, a Câmara apresentou no passado dia 17 de dezembro o seu Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023, tendo-lhe fixado um orçamento de cerca de 14,6 milhões de euros. Pretende-se com este plano pugnar pela atribuição de casa, trabalho e saúde para os sem-abrigo em Lisboa. Sabemos, contudo, que tudo isto não se resolve com mero plano local quando se requer o compromisso e a execução de medidas concretas da Administração Central à escala nacional, consubstanciadas por um orçamento compatível com as medidas a aplicar. Para o seu sucesso, impõem-se depois medidas complementares, desde formação prévia específica à prestação de serviços de saúde, desde medicina oral a hábitos de alimentação saudável, desde uma habitação segura e permanente à facilitação de mobilidade que garantam a inclusão social e a autonomização de pessoas em situação de sem-abrigo ou de grande vulnerabilidade social. Para além das medidas anunciadas, incluindo as de empregabilidade, cada sem-abrigo deve ainda ter acesso aos seus documentos de identificação e distribuição de um passo social gratuito. Ora, em meados do ano passado, Lisboa contava com cerca de 2.470 pessoas em situação de sem-abrigo, das quais cerca de 25% delas são tutoras de animais de estimação, que lhes vão aquecendo o coração e o corpo nos dias mais frios. A Câmara diz ter assinaladas 361 pessoas sem teto e 1.967 sem casa. As causas deste panorama vão desde situações de desemprego, a conflito familiar, de dependências, a questões de foro de saúde mental. Segundo a mais recente contagem feita pelo município, das 361 pessoas em situação de sem-abrigo que vivem nas ruas de Lisboa, 89% são do género masculino, parecendo não haver, em princípio, crianças a viver na rua. 57,62% do total dos sem-abrigo sem teto serão portadores de doenças mentais, incluindo adições. Quanto à localização das principais comunidades destes sem-abrigo que vivem na rua, 38,7% permanece pelas ruas da zona histórica de Lisboa, 26,6% na zona centro, 19,8% na zona ocidental e 10,3% na zona oriental. Relativamente ao mesmo universo, 70% das pessoas em situação de sem-abrigo têm nacionalidade portuguesa, 11,4% serão cidadãos de outros países da Europa e 9,3% originários dos PALOP. O seu acompanhamento é feito pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa, em articulação com equipas técnicas de rua e parceiros, envolvendo o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, delegados de saúde pública dos vários agrupamentos, centros de saúde e equipas autárquicas. Existem ainda 31 organizações parceiras do NAPISA que, no terreno, prestam apoio às pessoas sem teto, principalmente ao nível de distribuição de refeições, roupa, produtos de higiene e de assistência médica. Mas existem também algumas organizações que se oferecem para minimizar estes casos a título particular, distribuindo alimentos, muitas vezes em duplicado e triplicado,
pelo que se impõe que se questionem os efeitos de descoordenação de recursos e meios e se alguns destes grupos não se encontram apenas no terreno, não apenas pela caridadezinha, como talvez, por vezes, para garantir os subsídios que recebem, pois, quanto mais tempo perdurar a situação de sem-abrigo, mais estes grupos beneméritos se eternizam no tempo. Se a estratégia nacional prevê que ninguém deve permanecer desamparado na rua mais do que 24 horas, porque há anos e anos vemos as mesmas pessoas a dormir desabrigadas na rua. Assim, há que atribuir um alojamento condigno em espaço privado ou habitação partilhada, com devido acompanhamento personalizado e contínuo a cada pessoa, através de equipas multidisciplinares, com o objetivo de promover a sua autonomia, responsabilização e futura inclusão social, promovendo competências pessoais, sociais e de empregabilidade. E porque se mantêm ainda dependentes da distribuição de uma refeição. Quem nunca ouviu falar das cozinhas económicas, fundadas em 8 de dezembro de 1893, que, em 1920, se transformaram na afamada sopa de Sidónio, que nos anos de 40 a 45 era distribuída em pré-fabricados em quase todas as freguesias de Lisboa e onde se podia levantar um casqueiro e uma sopa de grão com massa, chouriço e tocinho. Delas, o Nal dos Anjos é hoje a única existente. E Lisboa quer que todos os sem-abrigo ganhem um teto em 2 anos? Para quem conhece o dia-a-dia da cidade, poderão não passar de utopias, caso não sejam subvertidos os atuais critérios de distribuição da riqueza. Faltam políticas mais abrangentes que permitam combater a degradante situação dos sem-abrigo. Os centros de acolhimento temporário são insuficientes e parcialmente degradados, como escassos são os albergues noturnos que oferecem dormida, higiene, jantar e pequeno almoço. A Câmara veio agora anunciar o projeto Housing First, que disporá de 80 novas habitações, de forma a garantir o direito constitucional à habitação, como um primeiro passo para lhes melhorar a vida em apartamentos. Eu ouvi 100. Mas na comunicação social foi feito o anúncio de 80. Peço desculpa. Como um primeiro passo para lhes melhorar a vida, em apartamentos partilhados e residências sociais, prevê-se a atribuição de habitação de transição numa tentativa de iniciar a estratégia de inserção através do alojamento. Há, no entanto, que reforçar a articulação com outras entidades no terreno, há que agilizar o acesso ao rendimento social de inserção, à rede de cuidados de saúde primários, a programas de clínica geral e de saúde oral. Outra das medidas mais importantes poderá vir a ser, por enquanto é apenas o anúncio, da criação de uma bolsa de emprego apoiada em parceria com o Instituto da Segurança Social, que contempla a atribuição inicial de 200 vagas para pessoas sem abrigo. Porque, acima de tudo, o fundamental é assegurar um posto de trabalho onde cada indivíduo possa exercer as suas competências e garantir a sua subsistência e autodeterminação social e económica, ou mesmo exercer uma atividade, mesmo que não esteja preparado para assumir um compromisso de trabalho regular, sempre numa perspectiva de integração social e profissional. Espera-se que o anunciado programa Porta Aberta à Agência de Empregabilidade, com financiamento de 150 mil euros, possa vir a apoiar as pessoas mais vulneráveis na procura de emprego, mesmo que se encontrem em situação irregular, e preveja estágios de integração profissional, inclusive nos próprios serviços autárquicos, Câmara e Juntas. Por isso, para combatermos um problema estrutural, são fundamentais estratégias estruturantes, porque se há também pessoas que, apesar de trabalharem, são pobres, tal deve-se a que os níveis salariais permanecem extremamente baixos em Portugal, quando comparados com os da Europa. Para os verdes, a persistência dos níveis de pobreza e de situações de sem-abrigo é um problema político. Em complemento a meras estratégias e planos, impõe-se que se combata a concentração da riqueza, se aumentem os salários, incluindo o salário mínimo nacional, se melhorem as reformas e prestações sociais, produzindo mais riqueza e distribuí-la melhor. Donde é fundamental ter acesso a regimes de rendimento mínimo suficiente para satisfazer as necessidades de base dos mais excluídos, como as pessoas sem abrigo, para que possam viver com dignidade e que este rendimento deva ser considerado em conjunto com o direito de acesso a serviços públicos e sociais universais, onde os regimes de rendimento mínimo têm de assegurar a não perpetuação da dependência social e facilitar a inclusão na sociedade. Em síntese, há que pugnar pela justiça social, combatendo as políticas antissociais e económicas de exploração do ser humano. Pugnar pela dignidade humana e combater a pobreza serão sempre uma luta sem tréguas. Muito obrigado, Sr. Presidente.